Santo. Tamanho era o poder que os anjos cobriam seu rosto com duas asas e com outras duas adoravam o Senhor. Nós precisamos conhecer um Deus que reflete uma glória e não uma religião. Nós precisamos conhecer um Deus que reflete um reino e não um dogma ou uma doutrina ou uma placa denominacional. Nós precisamos conhecer um Deus que, quando nós falamos o nome dele, nós precisamos temer e tremer. Não porque vamos ser consumidos, não, pelo tamanha glória que ele é. A igreja, ela precisa crescer em adoração, em uma atitude, em desejo de conhecer a glória de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que habitou o Santo dos Santos jamais quis sair de lá. É um lugar arrebatador a glória de Deus. A glória de Deus é um lugar arrebatador. Amém? E não é para minha mente, é para o meu espírito. Queridos, podeis assentar. Vamos, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode depositar nessa noite no gasofilácio. Terça-feira teremos as nossas células. Então você aí que está engajado, Santo Antônio, Beira Rio, e vocês estão onde, na verdade? Na Digi, então Pontalzinho. Então essa semana nós temos Pontalzinho, Beira Rio e Santo Antônio, para você estar inserido aí nas células. Se tiver interesse, fala que nós estaremos orientando vocês. Amém? A nossa reunião não é quarta agora, não, é na outra, não é isso? Da liderança? Na outra. É de 15 em 15. Então é quarta-feira agora, pronto. Então quarta-feira agora, essa reunião de liderança, às 7 horas. Amém? Vamos lá? Alô? Vamos à palavra de Deus nessa noite? Você tem expectativas nessa noite? Você tem expectativas nessa noite? Senão você veio para cá à toa. Eu preciso chegar na presença de Deus com ousadia. Isso não é rebelião. Ousadia é querer conhecer a Deus e se tornar igual a Ele. E eu só posso fazer isso através do Evangelho e do próprio Cristo. E esse é um desejo de Deus, que nos tornemos cada vez mais semelhantes ao seu Filho. E Ele nos deu duas ferramentas poderosas. Uma, a sua palavra. Outra, o seu Espírito. Mas a palavra e o Espírito só pode funcionar se nós estivermos em um lugar, chamado cruz. Então, ao contrário do que nós pensamos, nós não estamos num processo de ficar vivos. Nós estamos num processo onde Deus quer matar a mim e você. Fala para a pessoa que está ao teu lado, Deus quer te matar, velho. Quando a gente fala assim, o povo vai, rapaz, onde eu estou? Na igreja? Deus quer matar o nosso eu, nosso ego, nosso orgulho, nossas verdades. Por que Deus quer fazer isso? Porque Deus está trazendo a nós, através da revelação do seu Filho, algo que Ele está construindo em nós. Se tiver frio, gente, é só falar que a gente diminui o ar, tá bom? Então vamos lá. Escuta bem o que eu vou te dizer nessa noite. Escuta bem, estamos em uma construção. Estamos sendo construídos em Cristo. Ele está construindo o quê? Uma vida. E para quê? Para manifestar um reino. E por quê? Porque Ele está levantando uma noiva, chamada igreja.
Assim como Deus matou Adão, gerou de Adão uma mulher, e Adão tipifica na Bíblia Jesus, e a mulher tipifica a igreja, Deus está nos matando através da sua cruz, através do seu evangelho, da sua verdade, para ele edificar uma noiva, que é a sua igreja. Ponto. Essa é a síntese do evangelho. Só que tem um problema no meio dessa construção. Porque seria mais fácil ele construir um templo, colocar uma pessoa lá responsável para isso, e todos nós recebermos só daquela pessoa. Não é verdade? Como era no Velho Testamento. Você pecava, mas quem tinha poder sobre o seu pecado era o sacerdote. Quem perdoava o seu pecado era o animal que você transferia o seu pecado sobre a cabeça dele, ele era morto, o seu sangue era aspergido lá no templo, o sacerdote estava na presença de Deus, e você passava mais um ano à vontade, até pecar de novo, até matar outro animal, e assim sucessivamente. Tu já imaginou se isso fosse até hoje? Primeiro que hoje já deu um banzé danado com a sociedade dos animais, né? Matar um animal hoje para sacrifício é uma crise. A questão, queridos, que Deus não está fazendo mais algo fora de nós. Porque esse templo, Ele mesmo jogou no chão. E Ele abriu um outro. Onde nós podemos entrar. E onde nós podemos nos encontrar com Ele. Então a parada de Deus nesse tempo, a questão com Deus nesse tempo, não é levantar uma religião. Não é levantar um grupo de pessoas poderosas para implantar uma cultura religiosa na terra, baseada nos princípios de Deus, para poder mudar o mundo. Não, a parada de Deus não é essa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Então o que Deus está fazendo? Gerando salvação. Então a igreja que Jesus vem buscar é uma igreja que salva. E que foi salva. Porque foi salva, ela salva. Mas ela não foi salva porque ela tem direitos, porque ela cumpre ritos, porque ela tem valor. E ela não salva porque ela gosta ou não gosta, vai com a cara ou não vai com a cara, gosta da doutrina ou não gosta da doutrina, gosta do evangelho ou não gosta do evangelho, não. Ela foi salva porque Deus amou a mim e a você, como um pai ama um filho. A salvação que a gente olha em Deus está relacionada à construção da família de Deus, que é semelhante a Jesus. Não vai ter a divindade de Jesus, não vai ter a deidade de Jesus, não pode ir para a cruz no lugar de ninguém. Isso é que é mágico. Mas você, na sua imperfeição, você pode ser amado por Deus, para manifestar o amor de Deus e fazer Deus conhecido. No mundo, cada vez mais difícil. Essa é a construção que Deus está fazendo na minha vida, manifestar Então a primeira coisa aqui que eu quero quebrar nessa noite, e que a religião gosta muito de fazer, é de formatar os filhos de Deus. Você pode ter 10 filhos, você pode ter 2 filhos, você pode ter 1000 filhos. Apesar deles terem o mesmo DNA, todos eles serão o quê? Alô? Todos eles serão?
E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falo que eu e você fomos convocados pelo céu para edificar com Cristo e ser edificado em Cristo, nós vamos pensar assim: não, eu não posso. Eu sou pequeno para isso. Não, eu não sei a Bíblia para isso. Não, eu não sei falar, eu não sei pregar. Eu não sei evangelizar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que você precisa ter muita certeza que você vai responder. Quem te fez? Quem gerou a sua vida? Porque biblicamente, independente de como você é, como foi a sua geração, como foi seu pai, sua mãe, sua história, e tudo isso tem a ver com o propósito de Deus, só tem uma pessoa que eu reconheço na minha vida e na Bíblia que pode gerar vida: aquele que é a vida, aquele que dá a vida e aquele que tira a vida, que é Deus. E se eu parto do pressuposto que eu não vim do macaco e que foi Deus que me gerou, eu pergunto a você: Deus errou? Ter me feito desse jeito? Ter te feito desse jeito? Mas é a minha história. Ela é o processo que Deus gerou para você encontrar Ele, por mais difícil que ela seja. E ô coisa difícil de admitir é isso. Queridos, às vezes porque olhamos assim as nossas circunstâncias, olhamos o nosso tamanho, olhamos nosso entendimento, a nossa cultura, a nossa família, se somos pobres, somos ricos, se temos diplomas, se não temos diplomas, isso ou aquilo, nós pensamos que Deus errou. Nós temos às vezes certeza que Deus me chamou para sentar aí nesse banco, para receber de Deus, para Deus falar para mim o que Ele quer e eu viver da forma que eu quero. E a gente pode até pensar assim, pode até viver assim, pode até morrer assim. Mas o fato é que essa não é a verdade de Deus. E aí é complicado, porque nós podemos ter dois lugares nessa história. 3. Em uma ponta, os que acham e têm certeza foram chamados por Deus, que estão cheios de capacidades, que estão cheios de dons, que estão cheios de talentos, que isso... E não se junta com os pequenos, porque é orgulhoso daquilo que Deus fez. É vaidoso, não tem humildade. E às vezes eu sou tão pequeno que eu não posso estar junto com os grandes porque eu sou pequeno, porque eu não tenho conhecimento, eu não consigo, eu não posso, eu não sei a minha história, a minha vida. Ou seja, eu estou igualzinho ao outro, com o mesmo orgulho, firmado na mesma falta de humildade, sem entendimento. E qual é o lugar do meio? É o lugar onde Deus me chamou, onde Deus me convocou para Ele edificar em mim uma casa, e eu edificar uma casa para Ele, porque eu fui edificado uma casa. Você quer ver uma coisa? Olha a pergunta que eu vou mandar para você nessa noite. Se nós tivéssemos hoje, no meio dessa confusão toda que nós temos hoje de religião no mundo, um grupo, com 13 pessoas, falando algo que a religião não está falando, tendo um líder que veio de um lugar que não prestava, que nasceu no estábulo, com mais 12 homens, sendo que um deles era mau caráter e ainda ia vender o seu líder.
eu pergunto a você, essa igreja ela é poderosa? Sim ou não? Mas qual é a realidade? É falar que é o anticristo. Estão entendendo o que eu estou trazendo para nós? Porque Jesus mudou o mundo e a humanidade, sendo ele mais 12, e sendo que um ainda era traidor. Então, em nome de Jesus, nunca mais olhe para Deus e diga que você não pode. Porque se o seu Deus for o Deus da Bíblia, Ele já te provou que Ele não precisa de muitos. Ele só precisa que aquilo que Ele institui seja cumprido. Pelo fato dele ser Deus e o que Ele institui é poder de Deus, se cumpre. Isso é muito interessante, gente. Até a gente, igreja, não, eu sou de uma igreja pequenininha ali. Tem gente que adora uma igreja pequenininha. Aí tem gente, não, eu sou da tal igreja, né, lá a gente faz isso, faz aquilo. Tá. A questão não é de onde você é, a questão é quem você é. A questão é qual a resposta que você está dando para o seu chamamento. Ou seja, o que Cristo está construindo na tua vida. Se nós entendêssemos isso, nós nunca nos reuníamos mais. Nunca mais. Bastava ter 2 ou 3, a gente ia saber o tamanho do poder daquilo que nós estaríamos fazendo. Seja orar, seja louvar, seja adorar, seja cantar, a nossa atitude seria diferente. E a gente olha para essa Bíblia, da qual você entregou a vida para esse Jesus, que chamou esses 12 homens, e você tem a plena convicção, muitas vezes, que você não foi chamado. Sabe qual é o nome disso? Apostasia. Sabe o que é apostasia? É quando você fala que anda com Jesus, que você entregou sua vida para Jesus, mas você não conhece Jesus. Aí, se Jesus chegasse para você, ele desse esse versículo, eu lhe digo, abre seus olhos e veja os campos, eles já estão prontos para uma colheita. Você acha que ele está falando isso para quem vai colher ou não? É para quem vai colher ou não? Se ele está falando que o campo está pronto, significa que quem já viu o campo pronto? Então isso aqui é uma palavra diretiva, não é verdade? Ou seja, você está debaixo de uma palavra de Deus, não é verdade? Então a palavra de Deus vai se... Acabou. Então o que falta para a palavra se cumprir? Você conhecer Jesus. Agora eu vou começar a minha pregação. Pode ir embora? Faz igual, bem feito que tu já chegou. Dá não, irmã, agora já era. Abre a sua Bíblia em Mateus 16, por favor. Isso está me dando gastura no espírito nessa noite. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 19. Me acompanha, por gentileza. Do 13 ao 19. Esse é seu?
Desliga o de lá e deixa meu picolé funcionando aqui. Ah, não? Então tá bom. Vamos lá, queridos. Todo mundo achou? Mateus 16, 13. Amém? Quando Yeshua entrou no território de Cesareia, perguntou aos talmidins, ou seja, perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles disseram, alguns dizem que é João, o imersor, aquele que batizava. Outros dizem que é Elias, e outros, Jeremias. E outros, profetas. E Jesus pergunta, e vocês? E vocês? Quem dizem que eu sou? Para aqui. Se Jesus hoje te perguntasse, quem eu sou? O que você diria para ele? Você é o João Batista? O senhor é Elias? O senhor é Jeremias? É um profeta? Ou como nós falamos culturalmente, não, Jesus é o Filho de Deus. Ou algumas religiões, não, ele é um espírito evoluído. Ou algumas outras religiões, não, ele é um profeta. O que eu paro e penso aqui? Ó, nós estamos hoje na mesma forma que os discípulos estavam naquele tempo. Sabe o que Jesus vinha fazendo até esse texto? Milagres, sinais e prodígios. Sabe o que Jesus ia fazer exatamente a partir desse texto? Falar que ele ia morrer na cruz por causa de mim e de você. Ou seja, entre esse Jesus miraculoso, esse Jesus que manifesta o reino dos céus da terra, esse Jesus que é bom, esse Jesus que é evoluído, esse Jesus que é profético, ele para e pergunta, você sabe quem eu sou? Porque eu estou indo para morrer na cruz. Ó, aprenda a ler a Bíblia, a partir da Bíblia, e não do seu entendimento. Quando eu leio um livro, eu preciso ler a partir do pensamento do autor, senão eu não entendo o que o autor está me dizendo. Agora, qual é a lógica? Qual é a lógica? Os caras lá abriram mão de tudo que tinha para andar com Jesus. Aí chega nessa cidade onde era tudo de bom, perto de Hebron. Um monte de gente importante. Aí Jesus pergunta sobre importância, quem sou eu? O que a galera aí fora está falando? Primeira questão aqui, há um Jesus que se fala dele. E é um Jesus que se deu a conhecer. Eu pergunto, qual Jesus você serve? Qual Jesus você entregou a sua vida? Cara, é impressionante. Imagina, tu anda comigo, come comigo, trabalha comigo, viaja comigo, e no final olho para você e pergunto, quem sou eu? E é interessante que eles só dão respostas, né? Ficaram beleza até aí. Não, estão falando que o senhor é João Batista, estão falando que o senhor é Elias, estão falando que o senhor é profeta. Eles estavam se achando. É
pegou muito de nós nos achamos. Por quê? Porque eu conheço Jesus. Aí na hora que você toma desculpa a expressão, uma porrada na cara, e aí você tem que dar à esquerda, porque já bateram na direita, você descobre que você não conhece quem? Na hora que você tem que perdoar aquele que te ofendeu, você não consegue perdoar, você descobre o quê? Na hora que você descobre que você tem que amar quem não te ama, você descobre o quê? Que você não conhece Jesus. Na hora que você descobre que Jesus entregou a sua vida por você, você entregou a sua vida para Ele, e agora você tem responsabilidade com o reino de Deus na terra, você fala que você não pode, você não consegue. Não, isso aqui não é para mim, ó. É para o pastor, é para os evangelistas, missionários, para os apóstolos, é para todo mundo, menos quem? Para mim. E digo mais, tem coisas no evangelho que você vai ler no evangelho e você vai falar assim, não, isso aqui não é para mim, porque eu não acho que é assim. Sabe quando a gente fala para o pai e para a mãe, eu não acho que é assim? A gente faz a mesma coisa com Jesus. E é um sinal clássico de que nós não conhecemos quem? Jesus. E não se iluda achando que eu conheço também assim, não. A impressão que eu tenho às vezes que para conhecer Jesus a gente está descendo um murro com a bicicleta Monarch, barra circular sem freio. E a impressão que você tem que você vai batendo embaixo, ou vai morrer ou vai se quebrar todo. Você está rindo porque tu nunca caiu na barra circular. Parece que o pé agarra lá dentro daquele quadro, eu nunca vi daquilo. Que ela é assassina, bicicleta assassina aquela. As outras jogam para fora, a barra circular te prendem dela, é um negócio que eu nunca vi daquilo não. Estão entendendo o que eu estou querendo falar para vocês nessa noite, queridos? Eu e você precisamos responder quem é Jesus. Agora eu vou mandar logo de primeira. Você não vai conseguir responder isso se ele não disser quem você é. E ele disse, está escrito. Olha a sequência do texto. E vocês, que dizem que eu sou? Então Pedro, Simão Quefa, respondeu, você é o Machia, o filho do Deus vivo. Pedro era ousado, gente. O Pedro era ousado. E aí Jesus respondeu para ele, Simão Pedro, filho de Barjonas, quão abençoado você é, porque nenhum ser humano lhe revelou isto, de forma nenhuma, mas sim o meu Pai que estás no céu. E eu também te digo, você é Quefa, que significa pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, minha comunidade, e as portas do Sheol, do inferno, não a poderão vencer. Qual é a chave para eu responder quem é Jesus? É ele responder quem eu? É por isso que a religião é tão interessante, gente. É por isso que no final dos tempos a Bíblia diz que vão juntar para si falsos profetas e falarão aquilo que convém ao coração. O problema é que quando Jesus fala quem eu sou, escuta isso aqui, ó. Significa que o que eu estou sendo não é. E o que ele está dizendo que eu vou ser, eu vou ter que me tornar. Aí se eu estivesse no Rio, ia falar, perdeu o Playboy. Por isso você entende que Jesus falou assim, ó, quem perder a sua própria vida por amor a mim, receberá de mim.
Por isso você vai entender, quem quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua cruz e fazer uma pergunta para você. Por que a Bíblia tem tanto cuidado muitas vezes de deixar coisas repetidas? Porque nós não entendemos? Não. Tudo que a Bíblia traz como eufemismo, ou seja, aquilo é muito importante, o repete muitas vezes, é porque tem muita importância. E isso é tão interessante. Sabe o que Pedro faz depois de Deus chamar ele de abençoado? Você sabe o que ele faz, né? Se você seguir o texto, Jesus fala que ia morrer. Aí Pedro, não, jamais, o senhor não vai morrer não. Eu estou pronto para morrer por ti. Aí Jesus fala para mim, arreda de mim, Satanás. Olha, o cara está aqui, responde o certo e é abençoado. Vai para cá, acha que já entendeu tudo, sai, Satanás. Tem lógica? Tem. Qual é a lógica? Eu não entendo o que Deus fala na minha mente. Eu não entendo o que Deus fala na religião. Eu não entendo o que Deus fala na filosofia. Eu entendo o que Deus do Pai me revela. Portanto, irmão, se você não tiver vida com Deus, se você não lê Bíblia, se você não ora, se você não jejua, e se você não lê isso aqui dizendo que é para você obedecer, você nunca vai ter a revelação de Deus. Você pode ser bom religioso, você pode ser uma pessoa, você pode ser tudo, mas você não vai estar alinhado aos princípios dos céus para a terra. Isso chama-se identidade. E você está com a cara do tipo assim, Vou melhorar, Claudinha, fica tranquila. Quando a gente entende que Deus revela, há uma manifestação poderosa do poder de Deus sobre nós. Agora olha que interessante. A primeira coisa que Deus faz aí é mostrar uma identidade para Pedro. Por quê? Por quê? Porque a questão está na revelação dessa identidade. Porque esta identidade é a chave para nós acessarmos a autoridade no reino dos céus. Deixa eu explicar melhor. Se Jesus quisesse naquele dia ali, dia que ele veio na terra, se ele quisesse transformar todo mundo em bonzinho e transformasse tudo de novo no Éden, ele podia ou não podia? Podia? Não, o fato é que ele podia, não é verdade? E por que não fez? Porque não era a vontade do Pai. Então Deus faz o que Ele quiser, sim. Deus faz o que Ele puder, sim. Ele é Deus. Agora, por que Ele nos enquadrou no mandamento? Porque Ele tem algo para gerar dentro de mim e de você. Porque Deus não se fala de Deus, conhece. Todos os processos que nós temos nos levam a conhecer a Deus. Então, a identidade, ela é a revelação, ela é a chave para nós acessarmos uma autoridade que Deus quer constituir dentro de nós. E assim manifestar o seu reino onde? Na terra. Foi o que Adão perdeu e foi o que Jesus conquistou de volta. A autoridade dos céus na terra. Aí você vai para a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás, santificado seja o vosso. Como é que eu santifico o nome de Deus? Parece que Deus não é santo? É quando eu santifico a mim mesmo. É quando a minha identidade revela quem? Deus a quem eu sirvo, esse Deus santo. E como é que ela se revela? Aí você vai entender a segunda frase. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a sua, aonde?
Então eu e você fomos chamados para ter uma identidade que manifesta um reino, que traz a glória de Deus dos céus para a terra. E em nome de Jesus, não confunda a glória de Deus como carro, casa. Em nome de Jesus, não faça isso não. Em nome de Jesus, não faça isso. A igreja, ela ficou tão ávida da bênção que ela perdeu o amor. E se você vai lá em Apocalipse, a primeira carta que Deus escreve à igreja: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. A única definição de Deus na Bíblia é que Deus é. E sabe a única coisa que pode mudar as pessoas hoje perdidas nesse mundo? Sabe a única coisa que pode resgatar o seu casamento? Sabe a única coisa que pode resgatar o seu filho? Sabe a única coisa que pode resgatar a sua identidade? É Deus. Sabe a única coisa que pode curar o seu passado? Vocês estão entendendo? Você sabe o que é identidade? A palavra identidade vem de idem, o mesmo. Qualificadora daquilo que é idêntico, ou o mesmo, sendo, portanto, identificadora de algo que pertence. Se a gente for no grego, vai ser homologia, significa igualdade em união com as diferenças. Olha que interessante. Quem eu sou, Pedro? Tu és o filho do Deus? Pedro reconheceu o que estava no Velho Testamento acerca de Deus. Pedro reconheceu que Jesus estava ali e era o Cristo. Ou seja, Pedro reconheceu que os céus estavam manifestos na vida de Jesus e que Jesus era o tempo de Deus para ele. Ou seja, quando o céu é reconhecido por mim, o céu me reconhece. Porque Pedro chamava Simão. Simão também era Pedro, que também era pedra. Então ele falou assim, ó, você não vai ser mais pedra, mas você vai ser pedra. Porque Simão é pedra, Pedro é pedra, pedregulho danado. Se você observar o texto, você fala, ó, Simão, filho de Bar-Jonas, filho de Jonas. Ele está dizendo assim, ó, você que nasceu do seu pai e da sua mãe. Agora você é Pedro, não mais nascido do seu pai e da sua mãe, mas nascido na revelação do Pai. Como o Pai me revelou a você, agora você sabe quem eu sou, você vai saber quem o Pai é. É o que Deus faz agora? Deus constrói algo sobre Pedro. Sobre essa revelação, eu edifico a minha igreja. Então como é que se edifica uma igreja? Com a revelação da identidade. E eu só tenho revelação da minha identidade se eu tiver revelação de Cristo. E eu só posso ter revelação de Cristo se o Pai me revelar. Doideira, né? Mas é simples. O que um pai quer com um filho? Relacionamento. Então como é que eu descubro essas coisas? Me relacionando com Deus. Com qual objetivo? De responder quem Ele é. Porque na hora que eu descobrir quem Ele é nessa palavra, eu vou descobrir quem eu sou. Alô? Você quer ver uma coisa? Abre, por favor, sua Bíblia rapidinho. Em João, capítulo 13, e vamos ler do 13 ao 17. Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois
Eu, de fato, sou. Da mesma maneira, se de vós eu sou o Senhor e Mestre, e ainda assim vos lavei os vossos pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também vos o façais. Jesus está lavando os pés dos discípulos antes do domingo de Ramos. E a gente acha que Jesus está só ensinando humildade. Não. Jesus está falando assim, ó, assim como eu faço até a lavagem do pé, vocês também vão fazer. Da mesma forma que se ele curar um enfermo, você também vai curar. Da mesma forma que se ele libertar um endemoniado, você também vai libertar. Da mesma forma que se ele trouxer os céus na terra, você também vai trazer. Mas a gente pensa que não é para a gente. Esse negócio aí não é comigo. Paulo vai dizer em Coríntios, se você quiser me acompanhar, 1 Coríntios 2,16. Ele diz assim: vamos ler o 14, rapidinho. Ele defendendo o evangelho à igreja de Corinto, versículo 13, ele diz assim, ó: sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Então tem verdade que não serve para todo mundo, só serve para quem é. E as verdades espirituais só servem para quem se torna espiritual. E como é que eu me torno espiritual? João 1,12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E como eu recebo? Negando a mim mesmo, sendo batizado e nascendo de novo. E o que eu vou falar a partir disso? Verdades minhas? Não. Verdades do Espírito. E quais são as verdades do Espírito? A palavra. Porque a palavra é a verdade. E ele vai dizer mais: e as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Todavia, nós temos a mente de Cristo. Quando você fala, eu tenho o Espírito Santo, você tem que entender que todos os pensamentos, emoções, sentimentos que estavam em Cristo, habitou também em quem? Em você. Esse é o processo que ele está construindo. E Romanos 15, versículo 5, Paulo vai dizer assim também: que Deus, que nos conceda esperança e encorajamento, deles também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, para que com uma mesma convicção e uma só voz glorifiquemos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós entendemos, tudo que nós praticamos, vem da onde? Por isso que o provérbio vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua, porque é disso que depende a sua vida. Minha vida depende de Deus, não depende da escolha que você faz, com Deus ou sem Deus. É isso que depende. Então, queridos, a primeira coisa que você encontra aí é identidade. Deus olha para mim, para você, e vê uma cópia de quem? De Jesus. Loucura, né? E essa identidade é que é a chave
A palavra-chave utilizada aqui, que ele vai dizer depois: sobre ti edifico a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ti, e te darei as chaves dos céus. Mas o que foi chave ali, na verdade, não é só o que Deus estava entregando a Pedro, mas a revelação que Pedro tinha, que está dizendo o seguinte: chave é o que liga ou desliga, referindo-se ao que é proibido ou permitido. Tem a ver com o governo de Deus sobre nós. Tem gente que fala assim: não, Deus vai te dar chaves. E aí você já acha, começa a pensar, né? Vou abrir carro, casa, acha até que tem a chave do cofre do banco. Não é isso que Deus está falando aí, queridos. Me desculpa, mas isso não é o Evangelho. O que uma chave tem que precisa, ou melhor, o que uma chave precisa ter para abrir uma fechadura, e o que uma fechadura tem para que não seja qualquer chave que abra ela? O que você chama de segredo nada mais é do que um pino. É um pino que fica dentro da chave, da onde você gira. Tanto que ela está lá dentro, porque às vezes você enfia a outra chave, ela encaixinha, né? Mas ela abre. Então cuidado. Porque Deus não tira de nós essas questões de ligar ou desligar. Tudo que eu ligar na terra está ligado no céu. Tudo que eu desligar na terra está desligado no céu. Deus não tira isso de nós. Mas para eu ligar certo, eu preciso de quê? Da chave. E o que é a chave para Deus? Ou o que é proibido, ou o que é permitido. Então esse pino que fica dentro da fechadura, quando você tem a chave certa, ela tem uma pontinha que pega o pino e faz assim, ó. Na hora que ela destrava o pino, abre. E toda a chave ela é usada para permitir você ir ou vir. Algo, expor algo ou não. Só que chave dos céus está relacionado a como o governo de Deus vai trabalhar sobre mim. Ou seja, como eu entendo a manifestação do céu da minha vida. De uma forma mais clara. O que é a chave? É como eu obedeço a palavra ou não. Então tudo que está escrito na palavra, se eu obedeço e cumpro, ela abre e traz realidades da onde para a minha vida? Dos céus. Não, mas tem gente que não obedece, né? Que é a primeira coisa que eu vou ouvir. Tem gente que não obedece e tem a misericórdia de Deus. Tem até o favor de Deus, mas não tem a revelação de Deus. Querido, você pode querer qualquer coisa para esse mundo, se você não tiver a revelação de Deus, você vai ficar eternamente aonde? O que você quer de Deus? Que Ele abençoe a sua vida ou que Ele seja Deus? Que Ele te dê tudo ou Ele que se torne um pai? Porque um pai não dá tudo para um filho. Porque todo pai tem um objetivo com o filho, que é torná-lo maduro. E o que é um filho maduro? É o filho que sabe quais as chaves que tem. Aonde ele tem que abrir, aonde ele tem que fechar. O tempo que ele precisa abrir, o tempo que ele precisa fechar. É o famoso tempo que se chama hoje. Qual é o propósito de Deus para a tua vida hoje? O que você tem aberto na tua vida? Aberto portas de maldição ou portas de bênção? Como é que eu começo isso? Meu nível de obediência à palavra. Porque o meu nível de obediência é diretamente proporcional ao meu nível de fé. E nós estamos nessa transformação. E vou dizer, o mundo espiritual é muito sensível a tudo. E isso não é fácil para você, glória a Deus, mas não é. Se for fácil, para e assim, está errado, tem falcatrua aqui. A manifestação é encontrar essas fechaduras, essa identidade que Deus está trazendo sobre Pedro, está trazendo sobre ele uma revelação de obediência, está implantando dentro de Pedro um fundamento.
E em cima desse fundamento, Deus vai construir uma igreja. Então, de certa forma, assim, muito singular, eu posso dizer assim, ó, tudo que Deus está fundamentando na minha vida, na sua vida, tem a ver com a igreja dele. Olha a responsabilidade. Porque se nós somos testemunhas vivas de Cristo, ou o que você faz, o que eu faço, diz que eu estou cheio de Deus ou diz que eu estou cheio de quem? Olha que interessante, você querendo ou não, você manifesta alguém. O evangelho é vivo, gente. O evangelho é vida. Só que o que Jesus conquistou naquela cruz é uma vida abundante. E essa chave, ela gera autoridade. Por quê? Porque se eu estou alinhado com o reino dos céus e os seus princípios, eu posso encontrar a forma de abrir as portas e fazer o céu se manifestar na minha vida, família, igreja, sociedade, e as portas do inferno não podem prevalecer sobre mim. Sabe o que é uma igreja avivada? É uma igreja que tem a chave dos céus. É uma igreja que tem uma identidade. É uma igreja que vive sobre um fundamento, que obedece. Agora, sabe qual é a questão da obediência? Que ela briga com aquilo que nós temos de mais importante dentro de nós, o eu. Por isso que Jesus não pôde, Jesus falou para o Pai, ó, se possível for, aparta de mim esse cálice. Nessa hora o eu gritava. Mas se não for, faça com que eu beba. O pior dessa história, sabe o que é? Não é que ele estava no Getsemane, não é que ele estava com todas as angústias do mundo sobre ele, não é que ele estava num período de pavor e pânico tão grande que até sangue estava saindo dos seus poros. O problema aqui, sabe qual era? É que para o Pai e para Jesus era possível abandonar o cálice. Mas não podia, sabe por quê? Porque senão eu e você teríamos que beber aquele cálice. Então, quando você disser para Jesus, não é possível, lembre-se disso. Ele tomou sobre si. Ele tomou no seu lugar. Ele sabia que não era possível para você, por isso que ele fez possível. A minha obediência, ou seja, o meu nível de renúncia, é que gera autoridade. Porém, eu nunca vou renunciar, eu nunca vou obedecer, se eu não souber quem Ele é. Um exemplo clássico, só para ficar registrado. Vocês são policiais. Se você passar na rua e encontrar um capitão, mas você não sabe que ele é capitão, você tem obrigação de bater continência para ele? Não. Mas se tu passar, sabe que o cara é, o que você vai ter que fazer? Entendeu o que eu estou falando? Se eu não sei, hein, Rui? Eu não sei que é Shihan, né? Alto nível no grau de judô, para quem não sabe. Aí eu chego lá e não vou cumprimentar. Não vai ficar bonito. Estão entendendo, queridos? Eu quero ver tu chegar num juizado e chegar lá e... Aí, juiz, beleza? Chega lá de bermudinha e short. Tu vai ganhar voz de prisão. Mas olha que absurdo. Nós batemos continência para o capitão, nós nos curvamos para o Shihan, nós tomamos voz de prisão do juiz, mas nós não temos medo de perder a eternidade.
E o que é pior, nós não acessamos esse lugar de autoridade para que o céu se manifeste nas nossas vidas, por falta de entender quem Ele é. E aí, sem querer, a gente vai se tornando religioso. A gente vai repetindo versículos bíblicos. A gente vai repetindo histórias erradas. A gente vai casando sem fundamento, ou não casando, ou descasando. A gente vai... E aí vai. E o pior é que isso é bíblico. A Bíblia está dizendo que nós vamos cair nessa apostasia. Eu preciso observar meu nível de renúncia, para saber que nível de autoridade eu estou tendo. E é massa, né? Pedro, tu é Pedro. Tu é feliz porque o Pai te revelou isso. Ele, glória a Deus, aleluia. Estou feito. Passa alguns dias, Pedro está chorando. Aí Lucas escreve assim, ó. E o galo cantou 3 vezes. E Pedro chorou amargamente. Aí depois do choro, você conhece aquele Pedro que estava lá em Atos dos Apóstolos, que na primeira pregação 5.000 pessoas se convertem. O mesmo. Ei, Deus te conhece. Deus não tem problema com os seus comportamentos, Deus não tem problema com a sua personalidade. Não, Deus vai transformar tudo isso. A questão é se você vai entregar tudo isso para Ele. Porque se é Ele que está construindo a sua igreja, é Ele que vai te levar a esse lugar. E o que é esse lugar? Nada mais é do que o quê? O reino dos céus. O que é o reino de Deus? É o lugar onde eu estou com Cristo. E não o lugar que eu quero estar com Cristo. Você sabe onde é que você está com Cristo? Porque se eu sei aonde eu estou com Cristo, eu sei quem Ele é. Eu sei os princípios, eu sei que eu preciso obedecer, eu conheço as chaves do movimento dos céus para a terra e da terra para os céus. Mas se eu não sei, você pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos dentro da igreja. Você pode conhecer de Cristo de ouvir, você pode ter vivido um monte de coisa achando que é Deus, mas você nunca vai ter resposta do que Ele edificou dentro da tua vida. Porque você só vai ter resposta do que Cristo edificou em você a partir da sua identidade. E sabe o que falta às pessoas nesse tempo? Identidade. Para tudo. Hoje a gente está num nível de falta de identidade tão grande que a pessoa está achando até que pode ser bicho. Cara cisma que vai ser, né, um gato. Esses dias mesmo, teve um pouco tempo, eu vi na rede social a menina em São Paulo, uma segurando a coleira, a outra vestida numa roupa de cachorro, e ela andando de 4 dentro do shopping com a namorada carregando. Ou seja, ela disse que ela é o quê? Uma cachorra. Que ela se vê assim. Entende por que estão tentando destruir a identidade humana? Porque uma das questões, quando Jesus pergunta, quem sou eu? O que Pedro está respondendo é o seguinte: você sabe que eu sou a origem da humanidade? Você sabe que você é minha imagem, minha semelhança? Você sabe que o fôlego de vida que está em você é o meu espírito? Porque se eu sei que eu sou imagem e semelhança de Deus, se eu tenho a revelação do Espírito em mim, eu vou saber quem é o meu Pai. Eu acho que vocês não entenderam, né? Mas tudo bem.
Por isso que é o lugar que eu estou em Cristo, é o reino dos céus. Não é o lugar que eu estou. Não é o lugar onde Cristo me abençoa. Gente, o que tem de gente falando, não, mas Deus me abençoou. Cara, Deus nunca vai te abençoar em algo que não está no princípio dele. Nunca. Uma coisa, querido, é permissão. Outra coisa é a vontade de Deus. Tem coisas que Deus permite, porque Ele não pode te matar agora. A única forma de te matar agora é você negando a si mesmo para a cruz. Agora, um dia que a gente estiver de frente a frente com Ele, aí Ele pode não te matar, mas Ele pode não te aceitar. E não porque não te aceita, porque não te conhece. Precisamos ser constantes no Evangelho, porque nós podemos perder essa realidade espiritual se endurecermos os nossos corações. Isto é uma apostasia perigosa na vida da igreja. Eu quero encerrar essa ministração. Você abrindo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3. Porque eu até aqui entendi que eu preciso ter uma identidade, que essa identidade é uma chave que vai trazer sobre mim uma autoridade e que vai me introduzir numa realidade dos céus. Eu preciso entender também que eu posso perder tudo isso. Eu posso querer isso, como eu posso também perder isso, mesmo querendo. Tu imagina se os 12 não aceitaram o convite de Jesus? Nós não estaríamos aqui falando de Jesus. Não é verdade? Não, a verdade é que ele ia levantar outros 12. Mas aqueles que não aceitassem, como muitos não aceitaram, viveram o que Deus tinha para viver, experimentaram a glória de Deus, tiveram manifestação dos céus na sua vida. Cara, como é que você pode dizer que você quer ir para os céus se você não conhece? Ninguém fala assim, quero ir para o inferno. Ninguém fala. A gente até manda, né? Vai para o inferno, mas ninguém fala que quer ir para o inferno. Mas para o céu todo mundo quer ir. Mas como é que tu quer ir sem conhecer? Todo mundo já pensou assim, ninguém quer morrer agora, né? Só que aí que está, Deus rasgou os céus para a gente. Eu não preciso ir no físico, eu posso conhecer no espírito. Ele não só rasgou os céus, mas fechou o inferno. E tem nas suas mãos a chave. Então não perca a arca que Deus tem botado na tua vida, porque o dilúvio está vindo. A Bíblia diz que nos últimos dias serão como nos dias de Noé. Casavam e davam-se casamento, bebia, festejava, e aí até que veio o dilúvio. Queridos, não perca a oportunidade. Deus não está construindo uma arca agora, Deus está construindo uma casa. Essa casa vai gerar um corpo, uma família, com muitos filhos semelhantes a Jesus. Só que essa casa não começa entre quatro paredes, ela começa dentro de nós. Aí o autor de Hebreus começa lendo assim, ó, sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. O cara está fazendo um chamamento, ó. Se tu considera Jesus como Jesus, você precisa entender que você está participando de algo que é celestial.
Gente, a comunhão da igreja é muito bom. As bênçãos são muito boas. A manifestação da glória de Deus aqui é maravilhosa. A gente vê um coxo andar, um surdo ouvir, um cego ver. É muito bom. Mas isso não é nada diante daquilo que é eterno, da glória. Que a vida é toda com Deus. E Ele está mandando a gente considerar esse Jesus que nós declaramos publicamente, que nós estamos convocados dos céus. E a Bíblia diz: Ele foi fiel àquele que constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Então aquele que considera que foi convocado para as questões celestiais, e ele só pode fazer se ele receber sua identidade, a primeira característica dele, ele é fiel. Fiel a quê? A construção do que Deus está fazendo na sua vida. E aqui tem um problema, irmão. Que, por exemplo, para eu entender isso, quando dá BO entre eu e a patroa, a gente tem que se virar, eu e a patroa. Não dá para bater a porta, jogar a mochila nas costas e ir embora. Sabe por quê? Porque o que Deus uniu não separa o homem. Eu posso não saber ser um bom pai, mas quando o pau está quebrando entre eu e meus filhos, eu tenho que me virar com Deus, com a minha mulher buzinando cá, com o filho buzinando de lá, não importa. Com o Espírito Santo jogando você de morro abaixo, não importa. Você tem que ser fiel. Porque é fácil ser fiel quando as coisas estão boas. Não, quando a coisa está boa, sabe o que você faz? Seja grato. Porque a fidelidade ela vai vir quando as coisas estão ruins. Deus não negocia os seus princípios. E é o que o autor de Hebreus está falando aqui. Cara, Moisés, oh meu Deus. Moisés subia para falar com Deus por causa do povo. Quando chegava lá embaixo, o povo já estava reclamando de Moisés. Ele nem tinha descido para falar o que Deus falou. E tu acha que a tua vida é difícil, hein? Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Deus não constrói em mim e você algo porque Ele quer que a gente fique bonito, cheio de Deus. Não. É a forma de Deus me honrar quando eu honro a Ele. A forma de Deus me honrar é quando eu honro a Ele. E não há honra a Ele se eu não tiver no princípio daquele que constrói a casa. Tu imagina, né? Vou lá chamar um arquiteto, ele desenha a casa todo, o engenheiro civil, aí vem um pedreiro e faz tudo diferente. Fugiu do projeto ou não fugiu? Acabou. Matou o projeto. Matou o projeto. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que havia de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa precisamente somos nós. Essa era a parte da Bíblia que a gente tinha que arrancar. Porque se Moisés foi fiel, se Jesus foi fiel, e se eu sou essa casa, sobrou o que para mim? Isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Olha que interessante, se você perder a fé, o seu coração endureceu. A sua fidelidade foi embora. O que é endurecer o coração? É quando a verdade de Deus não é mais a sua verdade. Mas a sua verdade, Deus tem que abençoar.
Isso aqui é uma verdade. Ó. Não, mas não quer Deus. Ninguém quer Deus. Todo mundo está perdido. Essa não é a verdade de Deus. Então por que eu não consigo ter os mesmos olhos? Porque eu ainda estou no processo. Eu estou sendo construído para minha casa onde vai habitar toda essa colheita. Queridos, precisamos refletir sobre. O autor de Hebreus fala assim, ó, considera, eu preciso refletir sobre isso. Quem é Jesus? O que ele está construindo? O que eu estou me tornando? O que eu quero com Jesus? Segundo, eu preciso participar do chamado, eu não tenho escolha. Eu fui chamado pelos céus para ser uma igreja na terra. E quem chamou? E quem capacita o chamado? Ele, Jesus. Como? Através da minha fidelidade, minha obediência. Eu preciso pensar sobre Jesus. Por quê? Por que o autor está falando assim? Considera o que Jesus fez, porque o que ele fez nos tornou igual a ele. Se você pegar, ó, desde o momento que Deus revela para Pedro quem Pedro era, até a hora que o galo canta, você vai descobrir que Pedro estava infiel. Mas quando a chave virou, Pedro foi fiel até a morte. Ou seja, Pedro falou algo para Jesus que ele realmente tinha coragem de fazer. Eu vou morrer por ti. Ele tinha a coragem de morrer. Ele só não sabia que ele ia morrer. Às vezes eu tenho coragem de dar minha vida para Jesus, mas eu não sei o preço que tem. E Pedro morreu. E ainda declarou assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Aí crucificaram ele de cabeça para baixo. Aí você vai na transfiguração, quando Jesus abre os céus, aparece Elias, Moisés, Jesus. Quem estava lá em cima com Jesus? Pedro, João e Tiago. Eu preciso considerar o que Jesus fez, porque a sua obra é definitiva. Cara, não dá para negociar com Jesus. Não dá para negociar com Jesus. Agora, a obediência, quando ela acontece, quando a chave vira, aí o que é permitido e o que não é permitido fica tão claro, que a tua alma não briga mais. Queridos, Deus foi supremo na construção da sua casa, através da obediência do seu filho. Ele podia apartar? Podia. Ele apartou? Não. O cálice foi bebido. Logo, precisamos ser fiéis sobre esta casa, essa igreja que somos nós. Você é fiel a você mesmo? Você é fiel aos seus próprios princípios? Ou você é fiel aos seus sentimentos e às suas verdades? Porque tem coisa em nós que nós somos fiéis, mas a gente sabe que está errado. Mas a sua dor, a sua ferida, te deixa ali. Se Deus não fizer, eu não mudo.
Sabe por que nós fazemos isso? O autor de Hebreus diz assim: se tivermos uma fé perseverante. Por que a fé precisa ser perseverante? Porque vai ter hora que você vai querer o quê? Desistir. Se a gente tiver coragem, por que vai ter coragem? Porque a coragem, uma atitude provida do coração. Vai ter momentos que você não vai ter atitude no coração. E esperança, por que a esperança? Porque a esperança que se vê não é esperança. Porque esperança e fé andam de mãos dadas. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que você espera. Tem não, Rui? Pode deixar aí no cantinho. Cuidado com esse tempo que estamos vivendo hoje. Porque nós podemos perder a chave do reino dos céus. O autor de Hebreus diz assim, versículo 7: assim como proclama o Espírito de Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Sabe os dias difíceis? Sabe os desertos da vida? Sabe os desertos no relacionamento? Sabe os desertos financeiros? Sabe os desertos familiares? Sabe os desertos sentimentais, emocionais? Vigia. Porque se nesse deserto seu coração não for perseverante, seu coração não for corajoso, se o seu coração não for esperançoso, ele vai endurecer. E ele diz: onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Isso aqui é triste. Por 40 anos o povo recebeu o maná dos céus, por 40 anos Deus instruiu o povo, por 40 anos Deus guardou o povo no deserto, por 40 anos Deus tentou mudar a mentalidade do povo. E eles se rebelaram. Se o Senhor não mudar, eu não mudo. Isso aqui não é bem assim. Cara, esses dias eu estava me agoniando, porque as pessoas querem justificar um divórcio com coisa assim que não tem cabimento mais. Não, eu ouvi e não gostei. Acabou. Ouvi e não gostei. Acabou o casamento. Mas sabe por que acabou o casamento? Porque ele nunca foi feito numa aliança com Deus. Porque tudo que você faz em Deus, você não faz sobre um contrato, você faz sobre uma aliança. E uma aliança, ela não pode ser quebrada. E aí quando a gente desiste de um filho, quando a gente desiste de um sonho, quando a gente desiste de pessoas para ganhar para Jesus, quando a gente desiste de olhar os campos e ver que está maduro. E se você for lá para fora hoje, parece que tudo está fazendo você desistir. E aí você vai para Deus, Deus está falando assim, ó, levanta, tem de bom ânimo, medita nesse livro dia e noite, não se desvie dele, não pare de falar dele, não pare de pregar ele, porque ele te fará prosperar nos teus caminhos e bem sucedido. Mas parece que a própria Bíblia não funciona. Funciona assim. Deus mudou o mundo com 12 homens. Ele pode mudar sua família com você. Ele pode mudar a sua história, ele pode mudar o seu bairro, a sua cidade, ele pode. Mas ele pode encontrar um coração que esteja disposto a obedecer, que queira essa identidade, que manifesta esse reino. Então cuidado para não endurecer o coração nesse tempo. Um coração
endurecido é um coração obstinado, teimoso, incrédulo. E a palavra coração aqui vem de centro da vida espiritual, vem de lugar onde o Espírito habita. Ou seja, se habitar em mim o Espírito de Deus, eu vou ter a revelação de Deus. Mas se habitar em mim outro Espírito, eu vou ter a revelação do outro e não de Deus. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Por que a palavra vivo está escrita aqui? Porque Deus não está morto. Parece óbvio? Não. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está sentado à destra de Deus. E Ele intercede por nós como um advogado. Mas Ele voltará. Tendo cumprido toda a sua palavra, Ele está descansando. Aguardando o dia que o Pai liberar a sua volta. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Isso aqui para mim é crucial. Porque a minha fé não vai até o dia que eu resolvo uma coisa ou outra. Seja qual o princípio eu estabeleci sobre a palavra de Deus, que Deus estabeleceu comigo, é para ir até o fim. E aquilo que foi morto, aquilo que ficou pelo caminho, aquilo que ficou no deserto, deixa eu te dizer uma coisa. Se você atravessar o deserto, sabe o que tem depois do deserto? Canaã. Mas quando você atravessa, para você sair do Egito, sair do mundo e ir para o deserto, você atravessou o Mar Vermelho. Esse é o batismo. Mas quando você sai do deserto e vai para Canaã, você atravessou o Jordão. Aí é outro batismo. Só que aqui hora é um batismo de mente. E aí você passa pela transformação da sua mente, começa a entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque às vezes a dificuldade não muda ninguém, mas muda você. E eu te digo, se ela mudar você, dentro do propósito de Deus, ela te colocou mais perto de Deus. Tudo que me muda por causa de Deus, me coloca na presença de Deus. E o que é a presença de Deus? É a glória de Deus, é o reino de Deus. Porque a gente acha que o reino de Deus manifestar na nossa vida é raios, trovões, anjos para um lado, outro para o outro. Não, queridos. É a paz que excede todo entendimento, que vem guardar os nossos corações. É aquilo que vem alicerçar nossa fé, nos devolver a esperança. Por essa razão é que se afirma: se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? Tem gente que vai entrar numa dureza nesse tempo, que nem Deus vai conseguir entrar no coração dele. E Deus não entra realmente se você não permitir. E esse vai tombar no deserto da vida. Sem fé, sem esperança. É só a vida. É o que tinha para hoje. É o que tinha para hoje. E a quem que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes?
Queridos, quando você está na desobediência com o coração duro, se você for confrontado com o princípio bíblico, você se torna agressivo. Eu sou assim, se você não é, glória a Deus para tu. Se você falar isso não é motivo para separação, nossa. Então você casa com aquela coisa. É. Mas aquela coisa é para você, né? Para mim, a minha coisa eu já tenho. Né, meu amor? Da coisa. A mulher que o Senhor me deu, né? Tá vendo? É, quando a gente está assim, não, tem esperança. Que esperança? Está tudo desgramado aqui, ó. Vai acabar tudo, perdi tudo. Mas às vezes a única forma de Deus pegar o teu coração, sabe como? Tirando tudo dentro dele. Deus não erra, gente. Escuta isso. Deus não erra. Deus não é filho para que minta, nem homem para que se arrependa. Você pode não estar entendendo, mas se você obedecer, se você não endurecer o coração, você vai ver a glória de Deus. Agora é muito doido, quando você acha que está afundando, Deus está te matando. Aham, mas é para gerar uma novidade de vida. Agora, se tu não amolecer, vai tombar no deserto. Eu acho lindo, gente. Tu és Pedro. 2 minutos, 5 minutos depois, arreda de mim, Satanás. 10 minutos depois, Pedro, o diabo está cirandando com você, com a sua vida, e eu tenho guardado a tua vida. Uma hora depois, sei lá, não tenho tempo não, eu que estou... Mas assim, você vai vendo a Bíblia falando, você vai aprendendo com aquilo. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Não, Senhor. Estou pronto para morrer por ti. E o galo, ó, 3 vezes. E Pedro chorou. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que diante da identidade de Deus, mesmo às vezes eu não entendendo tudo, mesmo às vezes não vendo tudo, mesmo às vezes não tendo a profundidade que eu preciso, um coração de pedra, quando Deus vai confirmando aquilo que Ele fala, ele vai ser quebrado. E ele vai ser trocado por um coração de carne, sensível ao Espírito. O que é o choro amargo de Pedro? É quando o coração dele foi trocado. É quando o coração dele foi trocado. Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Você sabe como é que a gente resolve a incredulidade? No mesmo texto, versículo 13, vai nos ensinar. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Gente, só uma maneira da gente não ter o coração no meio dessa confusão toda é a gente ser exortado, é ser perguntado. Estão dizendo por aí que eu sou. E você? Quem que eu sou? Trazendo para um evangelho mais prático. Sim, você vai fazer isso com o seu casamento, mas o que a Bíblia diz?
Sim, você vai fazer isso com a sua família, mas o que a Bíblia diz? Sim, você vai fazer isso com o seu negócio, mas o que a Bíblia diz? Sim, você vai fazer isso com o seu futuro, mas o que a Bíblia diz? Porque eu preciso ser fiel à Bíblia, à palavra de Deus, o Espírito da verdade, para honrar essa casa que Ele está construindo. E aí então, eu também serei honrado. Eu também serei honrado. Vamos ficar de pé? Se ouvires hoje a voz, não endureçais o vosso coração. Como está o teu coração? Estamos em uma construção de uma vida que manifesta um reino através de Cristo Jesus, nos tornando uma igreja. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra também é fiel e justo para terminar. Coragem, fé, persevere. Mas acima de tudo, acima de qualquer coisa, saiba quem Ele é. Porque se você ouviu Ele da sua família, se você ouviu Ele do seu pai, se você ouviu Ele da religião, não, eu quero saber se você ouviu Ele do próprio Deus, do próprio Senhor e Salvador e Cristo. A obra de Deus, ela não está fora de nós, ela está dentro. Ela não está fora. Ela está dentro. E Ele quer gerar em mim e em você uma identidade, que é uma chave para acessarmos a autoridade do reino dos céus. Acessarmos o coração dele, para acessarmos as realidades que ele conquistou naquela cruz, consumando aquela obra que o Pai deu a ele, para mim e para você. É preciso refletir, é preciso saber aonde você está com Cristo. Aonde você está com Cristo? Porque Pedro estava com Ele. Pedro estava com Ele. Eu creio que esse é um tempo que é chegado, aonde nós não vamos falar de um Deus, de um Cristo, mas vai ser até meio maluco isso, porque você fala, mas você está falando de Jesus? Você está falando a mesma coisa que a pessoa, está falando da mesma pessoa, mas parece que está falando coisas diferentes. Mas por que você está falando da mesma pessoa falando coisas diferentes? Não, porque o Cristo que você acessa agora não é mais o da religião. Não é aquele que seus ouvidos ouviram, mas é aquele que seus olhos viram. Como Jó falou, antes meus ouvidos ouviram falar de ti, hoje eu te conheço, porque os meus olhos te veem. Ou seja, Deus quer que você conheça Ele, para que Ele possa conhecer você. Agora, se você conhece a Deus, você só tem um lugar de obediência e fidelidade para andar. Você só tem um princípio para obedecer. Porque você agora testemunha de um reino. Você agora faz parte de uma construção. Você agora está sendo edificado. Casa de
Deus. E eu tenho certeza que você não deixaria qualquer coisa entrar na tua casa. Eu tenho certeza que ninguém entraria na tua casa e faria bagunça, chutava tudo. Ninguém vai fazer isso. Então não deixe entrar na tua vida aquilo que te afasta de Deus, aquilo que endurece o teu coração, aquilo que te rouba a esperança e aquilo que faz você apostatar na fé. Uma fé que não tem mais eficiência. Essa não é a fé do tipo de Deus. Porque essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fecha seus olhos. Pai, ouvimos a tua voz nessa noite, Pai. E eu peço que teu Espírito sonde os nossos corações. E vê se alguma área da nossa vida se endurecida nessa noite. Pela decepção, pelo abuso, pela violência, pelo abandono, pelo relacionamento não respondido, pelo afeto não correspondido, pela paternidade que não gerou identidade, seja como for, Deus. Nos confronta, Senhor, porque a tua palavra está dizendo aqui, nós precisamos ser exortados. Eu peço ao Espírito nessa hora, que o Senhor nos exorte, nos levando até o pleno entendimento da tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. E se verdadeiramente essa verdade nos libertar, Senhor, nós seremos livres. Nós não podemos ficar negociando mais com Deus. Nós não podemos mais tomar atitudes na nossa vida que estão comprometendo a nossa eternidade diante do Pai, saciando os nossos desejos e perdendo a eternidade, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, revela-nos o teu Filho nessa noite. Espírito de Deus, revela-nos Jesus. Espírito de Deus, nos leve à compreensão de quem Ele é. Espírito de Deus, nos leve à profundidade de quem Ele é. Porque se soubermos quem Ele é, Ele nos dirá quem nós somos. Pai, nos revela então, Senhor. E essa identidade, Senhor, será uma chave poderosa para nos colocar no nível de autoridade dentro do teu reino e manifestar a tua glória sobre este lugar, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre esta igreja, Senhor, a fim de que venhamos a honrar o Senhor. Não nos deixe sair deste lugar nessa noite, Deus. Não nos deixe sair desse lugar sem estar incomodado com esta pergunta: quem tu és? Espírito de Deus, não nos deixe sair sem esse incômodo. Nos dê uma semana abençoada. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, Senhor. Leva-nos em paz e em segurança. Derrama tua glória, teu favor sobre nós. Pela manhã, tua misericórdia se renova ao nosso favor. Mas há muito mais em Deus do que misericórdia. Que nós possamos prosseguir em conhecer o autor e o consumador da nossa fé. Que nós possamos te conhecer a cada dia. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor erga os teus olhos sobre ti e te dê a paz. Vocês que nos visitam são muito bem-vindos. Amém? Que o Senhor abençoe ricamente vocês. Dê um abraço aí no teu irmão. Deseja a ele uma semana abençoada.